Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, maravilhosa porção de hoje, Parashá Beshalach, que significa e expulsou. Expulsou. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 13, do verso 17 até o capítulo 17, verso 16. Temos Hafará em Juízes, capítulo 4 até o capítulo 5, 31. Brit Hadashah, 1 Coríntios 10, de 1 a 11, dentre outros textos. Hoje é considerado Shabbat Shirah, que é o Shabbat do Cântico. Cantamos aí o Cântico de Moisés, por conta da travessia do nosso povo por ocasião da abertura do mar. Queridos, o significado correto é ele expulsou, tá? Isso está lá em Shemot, capítulo 12, verso 33, diz assim: os egípcios apertaram com o povo, apressando-se em lançá-los para fora, pois dizia, todos morreremos. Então, a tradução correta é expulsou. Já havia observado isso nos estudos anteriores. Então, embora tenha ficado ali após deixar, não tem vontade própria de deixar. Foi algo, essa saída não foi voluntária, foi uma saída forçada. E aí, dentro dessa saída forçada, o Eterno, ele quer promover a cura da nossa alma. O Egito, conforme nós estamos pontuando, é sinônimo de mundo. E para sairmos do mundo, é uma saída forçada. Ou seja, exige-se esforço. Nós não queremos sair do mundo. Nossa carne não quer sair do mundo. Nossa carne quer continuar no conforto deste mundo, conquanto este mundo esteja já condenado. A nossa carne, ela ainda aponta para essa comodidade que o mundo nos apresenta. Então, fazendo um paralelo com a porção de hoje, libertos do Egito, ou seja, libertos do mundo, mas ainda em processo de libertação do Egito interior, ou seja, do mundo que ainda está no nosso interior. Então, o tema central é que o Eterno não apenas nos tira do Egito, nós também temos pontuado isso, mas Ele nos ensina a viver como um povo que foi redimido, um povo que agora tem uma nova direção, ou seja, a redenção que o Eterno nos proporciona, conforme eu também ressaltei há pouco, exige de nós, gente, uma reeducação espiritual. Nós temos que nos reeducar espiritualmente a ponto de fortalecer a nossa emuná. Conforme nós sabemos, a emuná possui dois requisitos. É um binômio: confiança, fidelidade. Conquanto é óbvio nós confiemos no Eterno, essa é a parte mais simples da emuná, ou muitos falam assim, essa é a parte mais fácil da fé. Confiar no Eterno, confiar em Deus, sem problema nenhum. Por quê? Porque o Eterno, ele é fiel. Agora, o segundo requisito, que é a fidelidade, já é uma contrapartida nossa. E a nossa fidelidade, como que fica? Ou seja, à medida que eu tomo conhecimento das instruções, eu sou fiel em querer colocá-las em prática imediatamente. Então, esse é o primeiro questionamento. E o Eterno, ele nos mostra aqui que nesse processo de reeducação, nós precisamos fortalecer esse relacionamento com Ele, alinhando, gente, todos os aspectos práticos da nossa vida. Então, mais uma vez, nós estudamos as porções e extraímos delas os princípios
os princípios práticos de aplicação na nossa vida cotidiana. Não adianta nós termos conhecimento da história, e nós estudamos essas porções quantas vezes já? Nós estudamos ano após ano. E o Eterno, obviamente, a cada estudo, o Eterno acrescenta um ponto a mais. Aquilo que Ele está requerendo de nós, e conforme falei também, nós precisamos nos posicionar como cidadãos do reino, saber da nossa posição geográfica no reino, e nos destacar nesse papel. Para quê? Para que nós não sejamos acusados de inércia lá na frente, de negligência lá na frente, de não estarmos naquela fila dos perplexos, que ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, porque conhecendo as instruções do Eterno, como nós podemos ser antinômicos ou anômicos? Se nós conhecemos as instruções, é claro que nós as conhecemos para praticá-las, e não para rejeitá-las, sonegá-las ou colocá-las em segundo plano. E é isso, efetivamente, que vai nos dar uma vida abundante, uma vida tranquila, conforme a própria palavra diz. Quando nós nos agradamos do Eterno, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quando nós priorizamos o reino, nós não precisamos nos preocupar com o resto, com as demais coisas. Por quê? Porque o Eterno cuida de nós. Então é isso que nós precisamos atentar. A Parashá Bechalá, então ela mostra, gente, ela mostra e prova que é possível, sim, estar fora do Egito, mas ainda pensar como escravo. Enfatizamos isso nas porções anteriores. O que somos hoje? Nós somos livres ou ainda estamos pensando como escravos? Já temos condições de assumir a nossa posição no reino, mas ainda agimos como escravos do mundo. E aqui, logo no começo, no verso 17, diz assim: e aconteceu que, quando o faraó expulsou o povo, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. O que significa isso? O caminho mais curto nem sempre é o caminho do Eterno. Esses são os famosos atalhos. Nós queremos atalhos, nós queremos o caminho mais curto, nós queremos o caminho mais fácil, nós temos pressa. Agora, é uma pressa totalmente desqualificada, porque o Eterno nos chama a um relacionamento diligente, atencioso, dedicado, cuidadoso. Tem que passar pelo processo, né? Passar pelo processo é uma sucessão de pequenos atos para que nós possamos ser aperfeiçoados em tudo o que precisa ser aperfeiçoado. E quando nós queremos atalho, o que acontece? Nós prejudicamos esse processo. Nós ficamos deficientes nele. E, por óbvio, isso não agradará ao Eterno e nem promoverá em nós as mudanças necessárias. Lembrando a ele, você falou uma coisa importante ali, que ele nos satisfaria o desejo do nosso coração. Uhum. Lembrando que o desejo dele é gravar a lei no nosso coração. E aí, quando nós tivermos a lei gravada no coração, ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, não qualquer desejo, né? Não, claro, sempre condicionado, gente, sempre condicionado. Qualquer desejo nosso, ele tem que ser levado à forma que Yeshua nos ensinou. Seja feita a tua vontade, não a nossa.
Então, é claro que o Eterno, a palavra garante isso, o Eterno sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos. Ele sabe disso. E Ele sabe o que é melhor para nós. Nós, muitas vezes, reputamos algo benéfico, mas a própria palavra diz que isso pode conduzir para um caminho até de morte. Então, quando nós vivemos uma vida dependente dele, o que ele queria aqui do nosso povo desde a saída do Egito era isso, que o povo vivesse a partir dali totalmente dependentes dele, seguindo rigorosamente as suas instruções, confiando e sendo fiel. Olha aí, Maná, confiança, fidelidade, confiando que o Eterno estava conduzindo, com provas concretas aqui nós vamos ler. De dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, confiando e sendo fiel. A confiança, ela pode até se manifestar, mas quando chega o quesito da fidelidade, há um travamento, empaca, ou pior, a pessoa quer regredir, ela quer voltar para onde ela estava. É paradoxal. Como ela pode confiar e querer retroceder diante de uma ordem de avançar? É paradoxal. Agora, essa dualidade ou contradição, ela é inerente à nossa condição humana. E nós só nos libertamos disso no processo. Relacionando, estudando a palavra, tendo conhecimento da vontade do Eterno. Aí sim nós vamos sendo moldados de acordo com essas instruções e obviamente vamos promovendo as devidas retificações. A cura, gente, então, para que sejamos curados, essa cura ela é condicionada, sempre é condicionada. Todas as bênçãos são bênçãos condicionadas, ou seja, tem condições. E se tem condições, não tem graça de graça. Não tem graça barata, tem condições. Yeshua mesmo deixa claro isso. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, exponha-se. Tomar o madeiro é se expor. Talvez aí dentro do conceito que o Evan estava questionando hoje, numa posição de humildade, eu quero retificar, então exponha-se e siga o modelo, o nosso modelo Yeshua, ele nos deixa a fórmula é essa, negar a nós mesmos, ou seja, a nossa vontade, fazer a vontade do Pai, nos expor, ou seja, sujeitarmos-nos uns aos outros. Para quê? Para que haja uma edificação do corpo de Yeshua, onde Yeshua é o cabeça e ele nos direciona no caminho, e aí ele diz: sem mim nada podeis fazer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer nos conduzir ao Pai. Agora, para que haja essa condução, existe uma condição, ou seja, negar a nós mesmos, expor-nos e seguir os passos de Yeshua, fazer aquilo que ele nos ensinou para fazer, ou seja, fazer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, senão daquele que me enviou. Nós somos chamados a viver uma vida de dependência para com o Eterno. Quando o Eterno chama Abraão, lá em Gênesis 18:19, ele diz: eu o chamei para que ordene a si e aos seus filhos depois dele. Para ordenar, gente, para colocar ordem, para que ande na presença do Eterno. E o Eterno fala com Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. E obviamente essa perfeição vai levar
a salvação. Então, queridos, não foi uma saída voluntária, foi uma expulsão, conforme eu já falei, chamou Êxodo 12, 33. Né? E aí, um ponto-chave é o seguinte, ó, liberdade sem preparo gera um colapso espiritual. Estamos preparados para sermos libertos? Nós temos a consciência que somos, a primeira coisa é isso, né? Para sermos libertos, a pessoa tem que ter consciência de que ela é escrava. E aí tem que haver um preparo, por quê? Porque é um caminho progressivo e ascendente. E nós já explicamos isso algumas vezes. Nem todos querem progredir, nem todos querem ascender, serem elevados. Nosso povo fala muito isso, né? Ser elevado. Nós temos que nos elevar, ou seja, nós temos que galgar outros níveis. Só que tem pessoas que elas não querem isso. Para galgar esses níveis tem que fazer algum esforço, não é? E aí, conforme eu falei no princípio, a comodidade do mundo prende a muitos. Prende a muitos. Quando diz que o Eterno não permitiu que o povo fosse por um caminho mais curto, né? Qual que foi a razão pela qual o Eterno colocou esse impedimento? Isso seria um atalho, né? Como você pegando o gancho aí, o caminho mais curto, às vezes você vai chegar sem estar preparado. A Deus, o Eterno queria primeiro continuar com o endurecimento do coração de Faraó, e depois também ele queria ser glorificado com... Então, eu estou dizendo assim, com relação a ter desviado o povo do atalho e colocado num caminho mais longo. Porque se eles estivessem perto do Egito por terra, eles saberiam que haveria um caminho de volta. Não, e a questão da guerra, né, gente? Eles teriam enfrentado os inimigos próximos ali, e lógico, estando mais próximo do Egito, ficaria mais fácil para retornar. Né? Então é por isso que o Eterno tira desse trajeto e coloca um trajeto mais longo. Né? E aí, é o que você falou, esse era o processo do Eterno. E obviamente ele sabia que o povo precisava também desse tempo, né, para ser aperfeiçoado. Conforme eu falei, queridos, o Eterno estava presente com o nosso povo, está presente conosco. Né? Ali no deserto, ele se apresentava. Heitor, senta aí, querido, por favor. Ele se apresentava durante o dia numa nuvem, né? E durante a noite nuvem de fumaça e nuvem de fogo. Nuvem de fogo. Era um ar-condicionado de dia e um aquecedor à noite. E luz, né? Hã? E luz. E luz, exatamente, luz. Imagine um deserto ali com um ar-condicionado de Deus, né? Então, conduzindo o povo, mostrando ali, fazendo com que o povo sentisse segurança na presença dele. Ele estava realmente com o povo, conduzindo o povo. Salmo 78, 14 atesta isso, né? De dia os guiava com a nuvem, e toda noite com a luz do fogo. Então, qual é o princípio? O Eterno nunca remove a sua presença, né? Mas ele alterna o modo como ele se manifesta, até mesmo para nos treinar, né? Continuamos confiantes, continuamos fiéis, independentemente de vista, né? Se nós precisamos sempre de sinais visíveis para servir ao Eterno, ou nós podemos seguir sabendo, tendo a certeza, ainda que abstrata, de que Ele está conosco. Né? Por óbvio, esta confiança é suficiente.
nós sabemos que o Eterno está conosco, que Ele é fiel, que Ele jamais vai nos abandonar. E é isso, gente, é que nos impulsiona. É isso que faz com que nós avancemos, independentemente de circunstâncias. Não importam as circunstâncias, o Eterno está conosco. Pois não. Rapidamente. Eu observei no capítulo 14, versículo 1, adiante, ele vai falar assim que o Eterno manda o povo retroceder, E aí, quando ele pede o povo para retroceder, ele fala que ele está fazendo isso para atrair Faraó. E quando ele atrai Faraó, Faraó pensa assim: o povo está desorientado. Mas Deus não estava desorientado. Deus Exatamente. Estava Estrategicamente. Então, o que me fez meditar foi a independente do que esteja acontecendo, seja, se o Eterno fala, vai dar um passo para frente, ou se o Eterno fala assim, dê 2 passos para trás. A nossa confiança tem que ser confiança, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo e aonde Ele vai chegar. Mas nós não estamos vendo nada. Não, e quando nós olhamos com os nossos olhos, nós pensamos o quê? Como assim retroceder? Como assim dar um passo para trás? E às vezes, como dizem, às vezes o passo para trás é para tomar impulso. E aí Uma estratégia. Me lembrou quando Davi falou assim, duro é cair na mão dos homens e tudo, a escolha que ele fez de cair na mão da Eterno. Só que me dá um certo temor também de pensar a respeito assim, do Eterno, porque você não saber exatamente o que ele está criando para te fazer avançar. Você olha e fala, não, mas peraí, não tinha que ser dessa forma, você não confia. E aí você dá um passo errado e por causa da desobediência vai causar outros problemas adiante. Então é necessário realmente confiar muito no Eterno. No capítulo 14, no verso 15, o Eterno já diz, disse Adonai a Moshe, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então agora é hora de ir para frente. Vamos marchar. O Eterno precisava, gente, sempre assim, nós olhamos as histórias, todas essas histórias, nós percebemos o que? Muitas vezes o milagre ele não precede a nossa ação. Existe algo que nós precisamos fazer. O tempo todo, o Eterno, Moisés, faça isso, faça aquilo. Vai acontecer um milagre, mas esse milagre está dependendo de uma ação nossa. Isso é o quê? Isso é processo, isso é educação ou reeducação. Isso é relacionamento contínuo. O Eterno poderia simplesmente fazer as coisas acontecerem, mas eu preciso ensinar, não é assim? O Eterno precisa nos ensinar e nesse ensinamento ele vai fazer, não, agora é hora de vocês marcharem, agora é hora de você bater na pedra, agora é hora de você falar com a pedra, agora é hora de você fazer isso, agora é hora de você fazer aquilo. Ele vai direcionando, é hora de retroceder, é hora de avançar. Então, requerendo de nós uma escuta e obediência plena. E muitas vezes. Não pode haver dúvida, exatamente. Nós estamos caminhando. Aí o Eterno dá uma ordem: pare e volte um pouco. Receber muito tempo do Eterno. Exatamente. Mas peraí, nós não estamos indo para frente? Senhor, não estou te entendendo, não. Eu só mando sem questionar, obedecer. Obedecer sem questionar. Alguém me perguntou hoje e falou assim: mas engraçado, o Eterno aqui manda bater na rocha e depois ele pune Moisés. Por que Moisés bateu na rocha? Eu falei assim: presta atenção. Presta atenção. Obediência plena. A hora que ele mandou bater é para bater. Agora, se ele manda falar, é para falar. Aí você faz de acordo com a sua vontade. Ele mandou falar. Então agora isso é obedecer. Obediência. Não, o Eterno não mandou bater, ele mandou falar. Não, agora ele mandou bater. Aí ele mandou soprar. O que o Eterno mandou fazer? E é bom a gente ficar atento que Deus fala conosco por meio do corpo da Machia, por meio do marido, o marido dá uma direção. Às vezes aqui na congregação, uma irmã dá um fala, eu te aconselho a fazer assim.
Deus vai falando de várias maneiras e a pessoa acha que Deus tem que mandar um anjo, né? Aparecer tocando uma trombeta para ela ouvir, né? E Deus vai falar, estou usando o marido, estou usando a irmã da igreja, estou usando o líder, estou usando ele não está ouvindo, né? Então nós temos que ter essa humildade de ficar muito atentos ao corpo do Mashiach, que é a forma que Deus fala conosco, né? Gente, e nada, eu e a minha esposa, nós conversamos várias vezes essa semana sobre isso. Nada, nenhuma direção, nenhum conselho pode estar alheio à palavra do Eterno, é óbvio, não é? Então, tudo passa pela palavra e pela oração. Tudo tem que passar primeiro pela palavra. É o que diz lá na Brit Hadashah. Pela palavra e pela oração santifica-se alguma coisa. Você não pode, por exemplo, se a palavra, e esse verso, por exemplo, está num contexto de alimentos, e aí alguém fala assim, tá vendo? Yeshua santificou todos os alimentos, purificou todos os alimentos. Como assim? Não é? Pela palavra e pela oração. O que diz a palavra? A palavra já diz o que é alimento e o que não é alimento. Então a primeira coisa é, está de acordo com a palavra? Sim ou não? Se é não, gente, se não está de acordo, não adianta orar, nem poderia orar. Como que você vai orar? Por isso que eu falei, nós precisamos conhecer a palavra para orar, porque senão nós faremos orações absurdas, de tolo. Como assim? O Eterno, por exemplo, a lei dietética, o Eterno nos diz em Levítico 11, Deuteronômio 14, o que é alimento. Isso aqui vocês podem comer, isso aqui vocês não podem comer. E aí eu pego algo que não pode ser comido, porque o Eterno já falou, mas aí eu digo assim, não, eu vou orar, né? Eu vou orar e eu vou santificar esse negócio. Está abençoado. Gente, isso não faz nenhum sentido. É pela oração, melhor, pela palavra e pela oração. Primeiro a palavra, tem que estar na palavra. E estando na palavra, aí agora sim eu vou orar. Mas ainda assim eu oro como? Senhor, eu gostaria disso, mas seja feita a tua vontade. Né? Eu estou reivindicando algo que eu sei que é legítimo, está autorizado, mas ainda assim eu coloco a minha vontade em segundo plano. Aí Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo porque a palavra fala assim, recebeis pouco porque pedis mal. Aquele mesmo alerta, né? Vocês primeiro ele fala assim, vocês não ganham porque vocês não pedem. Primeira coisa é isso. Então, Yeshua fala isso na Brit Hadashah. Pedir e dar-se-vos-á. E quando pede para... Aí agora vem a segunda coisa. Vocês não ganham porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal. Para quê? Para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Então, é isso que eu estou dizendo. O pedir tem que pedir. Ele fala que tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Né? Então tem que pedir. Agora, pedir de acordo com a palavra e de acordo com a vontade dele. Com a vontade dele. No capítulo 16, gente, interessante, né? Mais uma vez, no capítulo 16, o Eterno usa o maná ou o man como uma reeducação também da questão da dependência do Eterno. Logo no verso 4, o que ele diz? Então disse Adonai a Moshe, disse o Eterno a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para quê? Para que eu ponha à prova se anda na minha instrução, na minha lei ou não. Então, o episódio do maná ou do man é para saber se nós estamos andando na dependência dele ou não. Condicionados. Exatamente. E ele estabeleceu condições. Sempre tem, gente.
Sempre tem. A condição, qual é? Ou as condições quais eram? Né? Conforme a lei. Vai cair pão do céu todos os dias. Vocês podem comer à vontade. Só que vocês não vão guardar. E aí, o que nós dizemos para nós mesmos? E se amanhã não cair? Olha, guarda essa palavra, dúvida. E se amanhã não cair? Não, deixa eu guardar aqui um pouquinho. Não, mas o Eterno não falou que vai cair? Mas, né? E aí, a pessoa guarda. Quando guarda, aquilo apodrece. Não serve para nada. E aí vem a questão mais importante que o Eterno estava ensinando sobre confiança, sobre fidelidade, que seria para o Shabat, no dia da preparação, aí sim a porção caía dobrada, aí sim poderia guardar para o dia seguinte, que não apodreceria ou não estragaria. Né? Isso é dependência. Então, olha, você não podia acumular. Se a pessoa quisesse guardar, aquilo estragava, e isso exigia o que do povo? Confiança constante, diária. Emuná, diário. Está vendo como que é a prática? Está vendo como que é o processo? É um processo. E você sabe o que eu vejo nessa lição? Que um dos alvos principais do Eterno era chegar realmente no Shabat, para mostrar para o povo que deveria se trabalhar 6 dias, no 7º deveria descansar, preparar a porção de alimento para o Shabat em 2 porções, né? Para a noite, na para sexta, o dia seguinte, não acendimento de fogo. E aí você vai observando quanto dos mandamentos ele encaixou dentro desse princípio ali, vocês vão pegar uma porção por dia, né, para cada um, tá? Todo mundo comer à vontade, mas quando chegar na sexta-feira 2 porções para cada e encerra-se tudo. Então, com isso, o Eterno nos ensinou muitas coisas que a gente vai ver mais para frente, mas ele já ensinou o princípio de base lá atrás. Exatamente. Gente, quem insiste em controlar o amanhã ou o futuro, né, não confia verdadeiramente na terra. Quem insiste em controlar, quem insiste em ter um plano B em relação ao Eterno, no que toca a desconfiança, né, não conhece o Eterno. É ansiedade. Uma coisa que o Eterno ensinou, por exemplo, com o Maná, foi gerir recursos. Quando o Eterno falou, por exemplo, olha, quando for para gastar, gaste. Agora, quando for para guardar, guarde. Não tente guardar o que não é para guardar, não tente gastar o que não é para gastar. A ordem ali nem é gerência de recursos, é confiança, dependência. Ele estava ensinando ali dependência e confiança. Uma coisa nos nossos dias, para nós mulheres, quando a gente faz os pães do Shabat, é uma tradição do nosso povo, uma boa tradição, mas que remete ao maná. Então, na sexta-feira, a gente faz 2 pães remetendo ao maná, uma porção para sexta-noite e uma para o sábado. E esse fazer o pão toda semana é diferente de outros pães. A gente traz aquela unção da provisão de Deus. Porque, na verdade, o nosso alimento continua vindo do céu. Não é do trabalho, não é da minha profissão, não é da profissão do meu marido, o seu é do céu que vem a nossa provisão. Né? Então, é muito sagrado fazer os pães. À medida que a gente vai caminhando pela experiência de fazer os pães, a gente vai vendo quanta riqueza, quanta prosperidade, quanta presença divina no nosso lar, a partir de uma coisa tão simples, que é fazer o pão que remete ao maná. Ali não é só um pão, é um pão que está trazendo a lembrança do milagre do maná no deserto. Maravilhoso. Quando o Eterno dá qualquer ordem, como Deus ao povo, cada ordem, cada detalhe tem uma intenção. A intenção do legislador. Sim. Então nós temos que descobrir assim, qual que é o princípio que o Eterno quer me ensinar com isso. Exatamente. O que ele quer me ensinar com isso? É isso A mesmo. gente vai longe quando pensa dessa forma. E é nessa dependência e na busca de fazer a vontade dele é que nós vamos crescer, gente. Que nós vamos prosperar nesse caminho. Saber a grande dificuldade da Techuvá é exatamente essa.
A pessoa tem que retornar à vontade original do Pai. Mas nós queremos sempre adaptar, colocar uma pitada da nossa vontade ali, e muitas vezes fazendo e pensando que a nossa vontade é melhor do que do próprio Eterno. Nós queremos mudar o curso dos mandamentos, o que é um absurdo, porque a própria palavra dele diz que ele não muda. Tudo que ele já determinou se cumprirá, tudo. Seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra dele vai permanecer para sempre, sempre. Então, gente, cumpre-nos obedecer, cumpre-nos passar pelo processo, cumpre-nos voltar ao princípio, à vontade original dele. E o que isso muitas vezes, ou por que isso nos assusta? Porque o mundo está cada vez mais distante dessas instruções. Mateus 24:12, o crescente distanciamento da lei de Deus, da instrução de Deus, faz com que nós pensemos muitas vezes ser impossível restaurar as coisas tais quais eram no princípio. E Yeshua deixa isso muito bem estabelecido, não foi assim desde o princípio. Ou seja, aquilo que o Eterno estabeleceu lá no princípio, e o contexto dessa fala é casamento, por exemplo, o que o Eterno estabeleceu como casamento, a indissolubilidade do casamento, ela permanece até os dias de hoje. E aí Yeshua diz: o que Deus uniu não separe o homem. Então, gente, é um princípio da indissolubilidade. Eu posso pretender mudar isso? Não tem jeito. Eu falei isso com uma pessoa uma vez, falei que a Bíblia deixa, que o Machia deixa claro que quem separa os casamentos é o próprio homem, não é Deus. Claro. Bem claro. Claro, aí tem circunstâncias, tem casos e casos, a gente sabe disso, mas o princípio não muda. A vontade do legislador não muda por nossa causa. E aí nós precisamos, a Techuvá faz isso, você volta ali e aí você vai trabalhar, não, doravante, ou seja, daqui para frente, eu estou sabendo que o casamento é indissolúvel. Não cria dessa forma, mas agora eu creio. E aí fazer de tudo, gente, a gente sempre fala, reunião de homens, manter um casamento, está naquele status que Yeshua fala, isso não é para qualquer um. Quando os discípulos o questionam, é muito mais fácil largar, é muito mais fácil desistir. Porque a nossa carne, ela não quer confronto, ela quer conforto. E eu digo isso, gente, não estou falando do homem não, estou falando do homem e da mulher. Tanto a parte do homem quanto da mulher, muitas mulheres, se não fosse o temor da palavra, já teriam desistido do casamento. E muitos homens também, se não fosse o temor da palavra, já tinham desistido do casamento. Por quê? É mais fácil desistir. Corrigir, colocar no eixo, no prumo, é trabalhoso. Requer esforço. Mas, essa é uma obrigação nossa. Por quê? Por causa da aliança. Foi feita uma aliança. Uma aliança referendada, tal qual o Eterno estabeleceu no princípio. E uma aliança, ela não pode ser o quê? Quebrada. Ela não pode ser quebrada. Então é por isso, gente, quando nós olhamos para o princípio da palavra, e falamos assim, gente, se todos observassem isso, não haveria dissolução. Requer ali de ambos um posicionamento proativo, no sentido de fazer a vontade do legislador. Opa, quem nos uniu proíbe ruptura. Então, nós precisamos atentar para isso. No capítulo 17, queridos. É só uma coisa sobre o casamento que eu achei importante, você falou, é mais fácil de desistir, do que continuar. É interessante, se a gente quer obedecer a palavra nos dá soluções inteligentes. Sim. O Evandro falou assim, nós vamos viver na vida
instruções do Eterno, mudando primeiro a nossa mente. Shaul fala sobre isso, né? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. O Evandro, nós tivemos um encontro aí durante a semana, e ele falou uma coisa com a pessoa que estava conosco, que depois a pessoa falou, por que ele falou aquilo? Né? Ele nem sabe, eu nem comentei isso com ele. Né? A pessoa estava falando lá de negócios, né? Vários negócios e tal. O Evandro falou assim, não, meu amigo, isso aí você tem... O negócio é a palavra do Eterno, tem que seguir a direção do Eterno. Se não for pela palavra do Eterno, e aquilo ficou. Aí o cara falou, mas por que ele estava falando isso? Depois ele perguntou, mas por que ele me falou isso? Né? Por quê? Porque o mundo inteiro segue independentemente da vontade do Eterno. Ninguém consulta, né? Via de regra, as pessoas não consultam a Deus para saber o que fazer, como fazer, né? E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Né? Nessa reeducação espiritual que o Eterno está nos propondo, né? Nós temos que ser reeducados para sermos retificados. Só quem se... Aí outra coisa, gente. Ter um coração ensinável. Nos colocar, todos nós, eu me coloco também, todos nós, na condição de sermos ensináveis. Ensináveis. Pelo Lua. E por aqueles que o Eterno usa, né? É claro que é o princípio da confiança. Eu confio, eu quero fazer a vontade do Eterno. Eu confio que o Eterno está colocando alguém para me auxiliar. O corpo do Mashiach, por exemplo, tem várias determinações de coisas que devemos fazer no corpo. Nós temos que edificar o corpo, nós temos que curar por meio do corpo, nós podemos ser curados pelo corpo. Então tem várias coisas que nós devemos fazer. E aí nós temos que fazer isso confiantes que o Eterno é que está conduzindo. Por quê? Porque está na palavra, não porque nós estamos falando, mas a palavra nos garante isso. Então, pela palavra, e aí, lógico, né, a nossa parte é orar sobre aquilo, né, e para que aquilo seja cumprido. Vou fazer um comentário que eu acho que vale a pena sobre isso que você comentou aí, sobre essa pessoa. Ele é uma boa pessoa que tentava motivar os funcionários. Então, ele queria ajudar o funcionário, ele aumentava o salário do funcionário, ele dava participação, ele fazia tudo, mas chegava num ponto que aquilo virava uma rotina na vida do funcionário novamente e não estava surtindo o resultado que ele queria. Ele não conseguia motivar as pessoas, porque ele não conseguia, na verdade, transformar as pessoas, né? E aí eu fiz um comentário que só Deus muda a pessoa. Exatamente. Para mudar o caráter da pessoa, para mudar a vontade dela de contribuir realmente, né? Fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso, é o princípio. Gente, olha que situação interessante. Né? Essa pessoa com a qual nós tivemos esse contato, ela falou assim, não, porque eu sou empresário e tal, e eu queria motivar os meus funcionários. Eu falei assim, puxa vida, eles estão ganhando mal. Eu tripliquei o salário deles, eu vou triplicar o salário deles para ver se melhora. Aí ele aumentou, quem ganhava 3 mil foi para 9 mil, quem ganhava 4 foi para 12. Ele começou a pagar todo mundo bem. E aí o que ele percebeu? Que não adiantou nada. Aqueles funcionários que estavam acostumados com 1/3, eles pioraram ao invés de melhorar. Aí ele falou assim, eu vou colocar esse povo como sócio, eu vou distribuir lucros com eles. Então aí o Evandro entrou com isso aí, falou assim, olha, é a base, tem que haver uma reeducação, tem que ser por meio da palavra. A pessoa que está trabalhando, ela tem que ter mérito, eu falei isso com o Evandro na hora, meritocracia. A pessoa ela recebe aumento por mérito, e não por, eu fiquei emocionado, eu vou dar um aumento. Eu falo isso em casa direto, gente. Por exemplo, nós vamos contratar uma pessoa, seja em casa, seja em outra área, a pessoa vira e fala assim, o senhor paga quanto? Eu falei assim, eu quero saber quanto que você vale.
Entendeu? Não é quanto que eu pago, é quanto você vale. Eu contei para o Evandro, um funcionário que eu contratei esses dias, o cara me cobrou lá nas alturas, mas ele fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Entendeu? Eu falei, eu preciso que isso seja feito no tempo X. Ah não, eu faço, o valor é tanto. Se você cumprir com a sua parte, eu vou cumprir com a minha. Então, custo-benefício. Custo-benefício. A pessoa vale aquilo ali. Ela se empenhou, o cara chegava às 6 horas da manhã, saía 6:30, 7 horas da noite. Então, mérito. E aí, quando faz por outros meios, a coisa não dá certo. A pessoa chega lá em casa e fala assim, mas a sua casa é muito grande. Ah, não, esse trabalho... Eu pensei que você vai trabalhar no horário normal. Qual que é o seu horário de trabalho? Ah, eu trabalho de 8 às 4. Então pronto, você vai trabalhar de 8 às 4. De 8 às 4 você ganha quanto? Tem a ver com o tamanho da casa? Não tem a ver com o tamanho da casa, não. Não tem que cumprir a casa toda no dia. Não, e mesmo porque é impossível. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, mas a sua casa é muito grande, eu vou ter que cobrar 3x. Aí eu falo com a mulher, você tem hora que dá vontade de falar com a pessoa assim, beleza, eu vou te pagar os 3x. Agora você vai dar conta da casa toda. A gente sabe que ela não dá, é impossível dar. Então, é assim que está caminhando, a coisa aí fora. Queridos, capítulo 17 fala de Amaleque, versos 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. A quem Amaleque ataca aqui, gente? 3 categorias. Não, pessoas, os cansados, Vulneráveis, os idosos, Criança. os distraídos, presta atenção, gente. Os cansados, estou cansado, baixa a guarda, os distraídos e os que ficam para trás. Ao tempo decorrido aqui, ó. É a estratégia do predador. Exatamente. E aí, eu vou pegar a palavra que o Maxwell falou aqui. Amaleque representa a dúvida, esfriamento espiritual e resistência à autoridade divina. Esse é o espírito de Amaleque. É isso aqui que tem que ser apagado da face da terra. E aí, gente, na gematria, Amaleque dá um resultado de 240. A palavra para dúvida é Safek, que também é 240. E aí, qual é a conclusão dos sábios? Eles falam assim, onde há dúvida, Amaleque governa. Qual que é a raiz é ser? É o ser humano mesmo. Exatamente. Então, Amaleque governa. Isso está desde o Éden. Desde o Éden. Entendeu? Então, é a dúvida. Lançou dúvida. E aí, lá na Brit Hadashah fala o quê? Sobre dúvida. Fala que a paz é árbitro no nosso coração. Se tiver dúvida, não faça. A dúvida não provém. Yeshua fala sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, gente, é seguir uma linha reta. Uma linha reta. A instrução pura é para falar? Fale. É para bater? Bata. É para retroceder? Retroceda. É para avançar? Avance. O que o Eterno está mandando fazer? Ah não, mas agora eu acho que é para avançar. O Eterno mandou retroceder, mas eu acho que é para avançar. Não vai dar certo. Nós temos todos os exemplos negativos registrados aqui para nós. Outro dia eu vi alguém falando assim, para essa geração de hoje, se Davi se deparasse com Golias, ele ia ajoelhar e orar por ele, ao invés de enfrentá-lo. Então, gente, nós precisamos ter sabedoria, do que fazer, como fazer.
E aí, queridos, vem uma autoanálise para nós, né? Estamos confiando no eterno constantemente ou apenas em momentos críticos? Aquela coisa assim, né, que chegou num ponto, né, nossa, agora eu vou correr para a terra. Ou eu estou fazendo isso, nós estamos fazendo isso como um estilo de vida. Não precisa, respondam para si mesmos. Nós temos verdadeiramente louvado ao Eterno com a nossa boca e com o nosso coração alinhado com esse louvor, né? Ou enquanto nós louvamos com a boca, o nosso coração murmura. Será que nós temos querido estocar alimentos, o pão de amanhã, né, como uma segurança nossa totalmente alheia à vontade do Eterno? Ou seja, temos alguma dúvida da provisão do Eterno? Estamos pensando que nós somos capazes de fazer por nós mesmos? A palavra fala isso, gente. Não diga, foi o meu braço que conquistou isso. Não diga isso. Que nós possamos depender do Eterno o tempo todo, confiar nas promessas dele o tempo todo, sabedores de que aquilo que ele falou se cumprirá na vida de cada um de nós. Perceber o sinal, perceber onde que Deus está falando. E aqui eu estou vendo que tem um detalhe nessa paraxá. Ele fala que todos os dias pela manhã o maná descia e só tinha que sair para colher. Só que se deixasse o sol esquentar, ela derretia. Então, realmente, os sinais estão diante dos nossos olhos. E às vezes a gente até perde a hora de agir. Perde o time. Perde o tempo. Falou, mas eu não percebi, né? Que Deus já tinha feito, que Deus distraídos. Olha os distraídos. E é um fato, né, amor? A gente precisa realmente de ficar atento aqui no corpo. Eu estou em casa, eu tenho que ficar atenta ao que meu marido fala. É uma autoridade de Deus para me abençoar. Eu estou aqui, eu tenho que ficar atenta com os irmãos que estão me falando. São autoridades também do corpo de Yeshua, né? No sentido de sujeitarmos uns aos outros. Porque Deus fala com meus irmãos. Tem irmão que acha ruim se a gente falar qualquer coisa com ele. É um irmão que não entendeu o reino, ainda o governo de Deus, né? Pô, irmão, mas a palavra está dizendo aqui, ó, você tem que fazer aqui. Meu filho pega essa palavra voando e vai fazer, né? Vai obedecer para ser abençoado. Parece um ato insano, né? Como que alguém que está no processo, né, e o corpo é o processo, né, como que alguém que está no processo não se permite retificar? Não é incongruente. É incongruente. É aquela coisa, né? O Eterno chama, o que nós devemos responder? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero fazer tudo que me for possível fazer. Eu já contei aqui, gente, experiência, a pessoa, quando nós começamos esse caminho, vai ter que fazer isso, isso. Isso é o de menos. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. Sem problema. Qual que é o problema? Perder isso e isso guardando, sabe? Não tem problema não. E a questão aí do maná aqui, gente, e da confiança no Eterno, principalmente do Shabat, e principalmente nos dias de hoje, continua latente, porque o guardar o Shabat é a nossa prova, de fidelidade para com o Eterno, de que Ele está cuidando. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que trabalhar. A palavra diz, você tem que trabalhar 6 dias.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas tem um dia determinado, pré-determinado, para você não cuidar dos seus próprios interesses. E aí entra Isaías 58, 13, 14. Nesse dia, faça desse dia um dia diferente dos outros. Confie que o Eterno vai prover todas as necessidades, que Ele vai duplicar, Ele vai fazer tudo o que tiver que fazer, gente. Tudo que tiver que fazer. Nós temos vários testemunhos em relação a isso. Pessoas que se abdicaram de trabalhar no Shabat, com altos rendimentos e foram exponencialmente abençoados. Volto a dizer, a pessoa não pode fazer com essa intenção, mas quando faz com a intenção correta, o Eterno prospera a 30, 60 e a 100 por um. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, queridos, não controlemos o nosso futuro. E aliás, tem uma passagem que fala isso, né? Nós não podemos dizer amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou. Não. Bezrat Hashem. Se o Eterno permitir, farei isso ou aquilo. Se o Eterno permitir. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Pertence a Fala Ele. sobre isso de novo, né? Comenta isso. Exatamente. Nós temos que ser proativos, queridos. Proativos. Ao escutarmos ou ao lermos uma instrução, anotemos, façamos aquele checklist. Não, isso aqui a partir de hoje eu vou cumprir. E comece a cumprir. Comece a praticar. Comece a exercitar-se no processo. E verão quão abençoados serão. Então, queridos, o caminho que o Eterno nos promete pode não ser um caminho curto, mas certamente é um caminho seguro, porque Ele está conosco. Ele não apenas nos chama para sair do mundo, para sair do Egito, mas para sermos efetivamente curados, transformados e, sobretudo, alinhados com as suas instruções. Somente quando nós nos dispomos a alinhar a nossa vida é que nós proporcionamos a retificação que Ele quer fazer em nós. Olha ali, Tikkun HaNefesh, retificação de vida, retificação da alma. Se não houver uma kavaná, uma intenção, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Só quando nós declaramos essa vontade, a oração de Yeshua, a oração que Yeshua nos ensina, faça-se a tua vontade. Aí sim eu me dispo da minha vontade, eu coloco a minha vontade de lado e declaro ao Eterno: cumpra-se a vontade do Senhor na minha vida. Então, queridos, Shemot 15, 26 é o resumo dessa porção. E disse: se ouvires atento a voz de Adonai teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Adonai, que te sara, que te cura, que te restaura, que te retifica, que te coloca no status de filho, para ser cuidado, para ser direcionado, para ser vitorioso em todas as coisas. Então, ouvir, praticar, guardar, viver ígido, curado. Olha que maravilha. Que maravilha. Dada a exiguidade do tempo, nós continuamos na segunda-feira. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele
nos permita, né, amadurecer nesse caminho, né, suportarmos o processo, né, e principalmente, gente, que nós possamos permitir que Ele produza em nós as retificações necessárias para que sejamos aprovados. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.